Então vamos lá. Boa tarde pessoal do online. A gente vai falar hoje sobre uma pequena palestra, dicas de como conquistar uma aprovação para a Marinha do Brasil. Ah, Michele, mas esse curso, essa palestra é só para o concurso da Marinha? Não. Essa palestra a gente vai dar dicas, né, de como você conquistar aprovação não só no concurso da Marinha, como em outros concursos também. Ah, professora, serve só para odonto? Não, serve para enfermagem, serve para farmacêutico, para outros concurseiros também. É claro que vocês vão ver que uma parte da aula está específica em estatística, né, das questões da Marinha. É só eu pegar essa parte da aula e fazer estatística do concurso que eu quero. Tudo bem? Bom, eu vou apresentar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou coordenadora aqui de odontologia, né, do curso Aprimore, e eu convidei o Mariano para ministrar essa palestra junto comigo. O Mariano, ele foi aprovado no concurso desse ano, né, de periodontia e do Exército, e aí ele já estuda com a gente há 4 anos, né? E aí, ao longo do tempo, ele desenvolveu algumas técnicas, né? Alguns macetes, algumas dicas, e eu chamei ele para passar essas dicas para vocês. Bom, pode fotografar, pode filmar, vocês fiquem à vontade. Na verdade, o nosso intuito aqui é que vocês alcancem o sonho de vocês, que é a aprovação no concurso público. Bom, vamos falar então das considerações iniciais. Antes da gente começar a estudar para concurso público, é muito importante a gente se programar, a gente se planejar. O que eu vejo muito comum no concurseiro é que ele tem uma ânsia enorme de começar a estudar. Ah, professora, disponibiliza a aula logo, disponibiliza a apostila logo que eu quero começar a estudar. Mas como qualquer coisa na vida, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa se planejar, né? Vocês conhecem a história do lenhador? Tem uma história, né, do lenhador, um lenhador muito forte. E aí ele foi cortar a madeira, né, cortar a árvore. E aí num dia ele conseguiu cortar 70 árvores. E aí ele ficou super feliz. Nossa, se o recorde é 72 árvores, no dia seguinte eu vou acordar mais cedo e vou cortar 72 árvores para atingir o recorde. E aí ele acordou mais cedo no dia seguinte, só que ele só conseguiu cortar 68. E aí ele ficou, nossa, por que aconteceu isso? No dia seguinte vou acordar mais cedo ainda para cortar as 72, porque eu quero alcançar o recorde. E aí no dia seguinte ele só conseguiu cortar 60 árvores. E aí um lenhador muito experiente, mas mais fraco que ele, virou para ele e falou o seguinte: olha, posso te fazer uma pergunta? Quanto tempo você reservou para afiar o seu machado? O que eu quero falar para vocês? O lenhador experiente somos nós, né? É o curso Aprimore, é a coordenadora que já foi aluna, né? Que já foi professora e hoje é coordenadora e professora. É o Mariano, que já passou por toda essa experiência. Então a gente está aqui para ajudar vocês a planejar o estudo de vocês. Então, afiar o machado nada mais é do que planejar, organizar um sistema de estudo antes que vocês comecem a estudar. Porque senão vocês saem estudando desenfreadamente e às vezes estuda da maneira errada, ok? E o recorde, sem dúvida nenhuma, é a fotinho lá de vocês na galeria de campeões, né? Bom, por que fazer o concurso da Marinha? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a motivação. Qual a motivação? Qual a minha motivação para eu fazer o concurso da Marinha? Então vamos lá. Primeira coisa é que quando a gente faz essa pergunta aos concurseiros, né, todo mundo fala: ah, é estabilidade. Alguém sabe me dizer qual é a diferença de um concurso estatutário para seletista? Deixa eu deixar uma coisa bem clara. O que é um concurso estatutário? Antes de vocês começarem a fazer concurso, quando vocês forem ler o edital, a primeira coisa que vocês têm que se atentarem a isso. O concurso estatutário é aquele concurso que realmente o funcionário público ele tem
a estabilidade, ou seja, ele faz o concurso público, ele é funcionário do governo, ele tem seus direitos e deveres todos registrados em lei. Tá? E aí, depois de 3 anos, ele alcança a estabilidade. Esse período a gente chama de estágio probatório. Então, não adianta vocês, passei para o concurso público, no dia seguinte eu vou começar a faltar. Não, não é bem assim não. Porque todo concurso existe um estágio probatório, tá? E o que é um concurso seletista? Que a gente está vendo muito aí em prefeitura, né, em organização social. Um concurso seletista, ou seja, é aquele concurso baseado nas leis trabalhistas, ou seja, o funcionário, o concurseiro, ele faz o concurso normalmente, só que ele vai ter a sua carteira assinada. Ele não tem essa estabilidade de não poder ser mandado embora. Tá? Ele vai ter todos os seus direitos e deveres como um trabalhador, como carteira assinada. Só que ele não tem a estabilidade. Então, a primeira coisa que vocês têm que ficar atentos a isso, tá? Se eu quero um concurso de carteira assinada, que eu posso ser mandado embora, ou se eu quero um concurso que eu tenha estabilidade, tá? Todo concurso militar, ele é um concurso estatutário, ou seja, o trabalhador, ele não pode ser mandado embora. A segunda motivação, sem dúvida nenhuma, é a remuneração, né? O país em crise do jeito que está, as Forças Armadas, as Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, ainda estão pagando em dia. Então, é um salário bom. Quando você acrescenta os adicionais que a gente vai ver, né, adicional militar, se você tem uma especialização, enfim, você vai adicionando pequenos incrementos no salário, acaba se tornando um salário bom. E é aquele salário que você pode contar. Todo mês lá, dia 5, está lá na sua conta. Então, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, a remuneração, ela pesa muito. Terceiro, é o plano de carreira. Então, você entra como tenente, vocês vão prestar o concurso da Marinha, né? Vocês entram como tenente e aí vocês vão subindo, né? Capitão-tenente, depois capitão de fragata, corveta, mar-e-guerra, enfim. Vocês vão subindo lá de patente e com isso o salário vai aumentando também. Os benefícios, né? Existem alguns benefícios. Se você tem filho, você recebe adicional, você tem pensão. Se eu for transferido para uma certa unidade, eu estou numa unidade, estou aqui no Rio, eu vou ser transferido para uma outra unidade, eu acabo recebendo um dinheiro por essa transferência. A aposentadoria, isso é o mais importante também, gente. Hoje em dia, com essa briga, né, de INSS, como é que vai ficar a nossa aposentadoria? As Forças Armadas ainda têm a aposentadoria integral. É diferente de um concurso, por exemplo, seletista. Um concurso seletista, você vai se aposentar, a sua aposentadoria é pelo INSS, tá? Um concurso estatutário, não. Você tem a aposentadoria integral. Para a gente que é da área de saúde, a gente tem cadastro de raio-x, né? Então, assim, o dentista, ele recebe 10% a mais no seu salário e o que é melhor, tem férias 2 vezes por ano. Olha que delícia. Então, você tira, em vez de tirar um período de 30 dias, você tira 2 de 20. É uma delícia isso. Adicional militar, adicional de habilitação, ou seja, se eu tenho uma especialização, se eu tenho um mestrado, se eu tenho um doutorado, isso vai acrescentando e você recebe a mais no seu soldo. E o plano de saúde também, né? O Exército, Marinha e Aeronáutica, você tem o plano de saúde próprio, então você pode ser atendido na sua unidade. Bom, como é que é o processo seletivo da Marinha? Nada mais justo do que eu passar a palavra para o Mariano, que passou por esse todo o processo. Esse ano a gente teve mudança, né, no edital da Marinha e ele vai explicar então para vocês quais foram as mudanças desse ano.